Mais uma vez, o Philadelphia 76ers fracassou nos playoffs, dessa vez no primeiro round sendo eliminado pelo New York Knicks. E durante toda essa era Embiid, os Sixers sempre encontraram dificuldades em seu elenco, seja por jogadores ou pela saúde deles. Na off-season de 2019, o staff do Philadelphia teve que tomar uma decisão para manter um time em volta do pivô, ficar com Tobias Harris ou com Jimmy Butler. Eles escolheram Tobias e assinaram um contrato de 180 milhões por 5 anos. Obviamente, ele não valia isso, comprometeu demais o salary cap do Philadelphia nos próximos anos. E na NBA, se você tem um contrato ruim no seu elenco, a chance de competir pelo título diminui drasticamente. Os números de Tobias ao longo da sua carreira no Philadelphia não são ruins. Ele até mantém uma certa média, entre 15 e 18 pontos, só que esses números não impactam no desempenho do time, porque Tobias não tem uma habilidade específica. E nesses playoffs vimos claramente essas habilidades, onde ele não ajudou em praticamente nada o Philadelphia 76ers. Em algumas situações de jogo, onde ele está a clara vantagem, ele não parte para cima do adversário. Temos um exemplo claro do Aaron Gordon, jogador do Denver Nuggets, que quando ele está em vantagem, ele parte para cima e consegue fazer o seu arremesso. Um exemplo de quando dobram no Embiid, a bola sobra para ele e ele não consegue aproveitar esses arremessos. É porque ele evita o contato físico, ele não parte para cima. A prova é que ele é um dos jogadores que menos bate lance livre por jogo. Ele tem médias de 3 lances livres por partida. Mas Tobias é um bom jogador atacando a cesta. Durante a temporada ele teve um aproveitamento de 69% quando ele parte para cima. Mas um problema é que apenas 1/4 dos seus arremessos é dessa maneira. A maioria dos seus arremessos ele tenta chutar de longe. Mas quando chega os playoffs e as defesas são mais apertadas, ele evita esse tipo de contato e não é o que o staff do Philadelphia quer. Mas isso é um problema que acompanha ele ao longo de sua carreira. Ele não é muito bom sem a bola. A prova é que os adversários já perceberam e deixam ele livre em algumas situações. Mas isso é problema dele ou da comissão técnica? Um exemplo claro nessa temporada foi que Embiid ficou fora por 2 meses. Mas mesmo assim, Tobias manteve as suas mesmas médias. Era esperado que ele aumentasse seu desempenho em quadra e com isso seus números subissem. Mas quem pegou esse protagonismo foi Kelly Oubre, onde cresceu muito de produção. Mas uma prova é, Tobias sempre foi a terceira opção nesse time. E mesmo quando Embiid esteve fora, ele continuou sendo o terceiro jogador. É fato que desde quando ele assinou aquele contrato de 180 milhões, ele parou de melhorar. E isso é mais comum do que imaginamos. Muitos jogadores não querem holofotes, não querem reconhecimento. Eles apenas jogam pelo dinheiro. E não é de admirar que Tobias tenha perdido a motivação ao longo desses anos. Bom, falamos sobre o fraco poder ofensivo de Harris ao longo da sua carreira. Mas a gente não pode julgar um jogador apenas por isso. Um jogador tem que ajudar em várias situações do seu time. Se movimentar no ataque sem a bola. Quando o companheiro sofre alguma dobra, ele tem que facilitar o passe. E quando seus arremessos não estão caindo, tentar dar uma segurada e trabalhar bem a bola. E para piorar, ele não é um bom defensor. Ele até consegue marcar jogadores do seu tamanho, mas quando vem um jogador mais baixo, um exemplo, um armador, que também é mais veloz, ele simplesmente não consegue marcar. A prova é que o Sixers nem confia nele. Sempre coloca ele para marcar no corner, onde não é exigido muito do atleticismo do jogador. E durante todos esses anos, onde o Philadelphia 76ers fracassou, os fãs de Filadélfia têm colocado a culpa somente nele. Mas isso não é verdade. Embiid nunca está saudável nos playoffs. Doc Rivers ficou vários anos lá e não fez um bom trabalho. E por fim teve que lidar em alguns anos com o desinteresse de Ben Simmons. O fraco desempenho de Tobias Harris, junto com seu contrato, com certeza impediram que o Philadelphia tivesse mais sucesso ao longo desses anos.
Portanto, em julho desse ano, o contrato dele se encerra. E qual será o futuro dele e do Philadelphia?